A gente está falando de uma negociação bilionária, daquelas que redesenham o mapa do entretenimento no mundo todo. Hoje, vamos mergulhar fundo na anatomia dessa aquisição. A Netflix comprando a Warner. Vamos entender os detalhes, as estratégias, o que, no fim das contas, vai definir o futuro de Hollywood. Beleza, para começar, vamos direto ao ponto. Por que, afinal, a Warner Bros. Era a joia da coroa? O que fez dela o prêmio mais disputado de Hollywood? Porque todos os gigantes da mídia literalmente entraram numa guerra para tentar levar essa fatia do bolo. A resposta, gente, está no legado. É simples. Pensa bem, mais de um século de história. A Warner não é só um estúdio qualquer, é um verdadeiro baú do tesouro de propriedade intelectual. Pensa só, Harry Potter, todo o universo da DC, Game of Thrones e, claro, o prestígio, o selo de qualidade que é a HBO. Comprar a Warner não é só comprar um negócio, é levar para casa um pedaço gigante da cultura pop mundial. E, claro, com um prêmio desse tamanho na mesa, era óbvio que a briga ia ser de cachorro grande. Os maiores titãs da indústria entraram no ringue e não foi para brincadeira. Então, vamos dar uma olhada em quem eram esses concorrentes de peso disputando o trono de Hollywood. E olha só quem estava na disputa. De um lado, a Netflix, a gigante do streaming, querendo consolidar o seu poder com um catálogo já estabelecido cheio de clássicos. Do outro, a gente tinha a Paramount, junto com a Skydance, com o sonho de criar uma verdadeira superpotência de mídia. E correndo por fora com Cash, que é a dona da Universal, sabe? Ela estava meio mordida por ter perdido a Fox para Disney e queria dar o troco. 3 estratégias bem diferentes, mas todo mundo de olho no mesmo prêmio. No final das contas, a disputa ficou entre duas abordagens bem diferentes. De um lado, a Paramount chegou com uma proposta bem direta ao ponto. Dinheiro na mão, 100% em cash. Já a Netflix veio com uma jogada um pouco mais complexa, uma oferta gigante, claro, mas que misturava grana e ações da empresa. 82 bilhões de dólares. Vale a pena repetir para a gente tomar noção do tamanho disso. 82 bilhões. Esse número não é só sobre o poder de fogo da Netflix, não. Ele mostra o valor absurdo, monumental que o catálogo da Warner tem. É sem exagero uma das maiores transações da história do entretenimento. Ponto. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Com duas propostas tão fortes na mesa, uma toda em dinheiro, a outra gigante, o que fez a balança pender para o lado da Netflix? E olha, o segredo não foi só o dinheiro, não. A vitória da Netflix, na verdade, se construiu em 4 pontos-chave. Primeiro, uma coisa chamada cláusula de segurança. Basicamente, a Netflix falou, olha, se o governo barrar o negócio, eu pago para vocês quase 6 bilhões de dólares de multa. Uma garantia financeira absurda. Segundo, eles prometeram manter a Warner lançando filmes no cinema, o que acalmou muita gente. Terceiro, o fator humano, que sempre conta. Os CEOs das duas empresas se davam bem, tinham uma relação de confiança. E por último, a própria estrutura da oferta, misturando dinheiro e ações, acabou sendo vista pelo conselho da Warner como um negócio melhor para o futuro. Mas pensa que a história acabou aí? Que nada. Logo que o acordo foi anunciado, a Paramount, que perdeu a disputa, mandou uma carta com um tom, digamos, nada amigável. Basicamente, acusaram a Netflix de jogar sujo e ainda deram a entender que iam usar as conexões políticas deles para jogar areia no negócio para melar tudo. Ficou bem claro que eles ficaram revoltados por terem perdido. E o mercado financeiro, como reagiu a essa confusão toda? Foi bem interessante. No começo, as ações da Warner até deram uma caída, por causa da incerteza. Mas logo depois, subiram. A galera do mercado percebeu que a Warner estava numa posição excelente, uma situação de ganha-ganha. Pensa bem, se o negócio fosse aprovado, ela levava 82 bilhões. Se fosse bloqueado, ela ainda ganhava os quase 6 bilhões da multa. De qualquer jeito, era lucro. Então, o contrato foi assinado, o acordo tá no papel, mas a jornada, olha, tá longe de acabar. Na verdade, uma nova batalha tá só começando. E essa não vai acontecer na sala de reunião dos executivos, não. O novo campo de batalha é lá em Washington, nos corredores do poder. E o caminho pela frente é longo, tem várias etapas. São 3 fases principais. A primeira, a aprovação interna do conselho da Warner, essa já rolou. A segunda é a votação dos acionistas, que precisam dar o ok. E a terceira, que é a mais difícil de todas, o verdadeiro paredão, a análise dos órgãos reguladores do governo americano para ver se isso não vai virar um monopólio. E aqui que a guerra de narrativas pega fogo. De um lado, a acusação que diz o seguinte: ei, juntar o streaming número 1 do mundo, que é a Netflix, com o número 4, que é o HBO Max, cria uma concentração de poder absurda e isso é ruim para o consumidor.
Do outro lado, vem a defesa da Netflix com um argumento bem diferente. Olha, a competição hoje não é só com outros streamings. A gente disputa a atenção das pessoas com o YouTube, com o TikTok, com o Instagram. O mercado é muito maior do que parece. Tá, mas vamos para a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que todo mundo quer saber. O que tudo isso significa na prática? Para HBO Max, para o universo da DC, para o futuro dos filmes no cinema, o que muda para as séries e personagens que a gente adora? Bom, o cenário que os analistas desenham é mais ou menos este. O aplicativo da HBO Max, como a gente conhece hoje, provavelmente vai deixar de existir. Mas a marca HBO, que é muito forte, deve virar uma espécie de aba especial, uma área premium dentro da própria Netflix. Já o universo DC do James Gunn, os contratos atuais devem ser mantidos, mas o que vai acontecer lá na frente é uma grande interrogação. E os cinemas, a Netflix prometeu manter. Mas vamos ser sinceros, o DNA da empresa é o streaming. O foco a longo prazo, inevitavelmente, vai ser a tela de casa. E a Netflix, que não é boba nem nada, já sabe que essa briga regulatória vai ser longa. Por isso, eles já começaram a campanha de relações públicas. O co-CEO, o Ted Sarandos, já está dando o tom. Ele está dizendo que a Netflix não virou uma compradora de estúdios. Não, que isso foi uma exceção, uma oportunidade rara, que eles simplesmente não podiam deixar passar. Então é isso. A batalha pela Warner acabou, mas a guerra pelo futuro do entretenimento, essa tá só começando. A assinatura do acordo foi só o começo de uma era totalmente nova. O resultado final dessa fusão vai, de verdade, definir como a gente vai consumir entretenimento na próxima década. E fica a grande questão no ar, né? Nessa nova era, com esses gigantes cada vez maiores, será que ainda vai sobrar espaço para as novas vozes, para as ideias diferentes? Ou a criatividade vai acabar sendo a primeira vítima dessa consolidação toda?